mas tivemos de maneirar um pouco porque Thelma foi nos visitar por uns dias, sem o bebê. O bom comportamento não durou muito, claro. Um segundo depois de Thelma partir para o aeroporto e embarcar no avião de volta para a Inglaterra, voltamos a ser animais. Durante nossas sessões de composição, por exemplo, ninguém queria subir para mijar, então saíamos nessa pequena varanda e mijávamos na grade, que ficava a poucos metros. Um dia, Tony pegou uma pequena lata de tinta de spray azul e passou para o outro lado da grade. E quando Bill começou a mijar, ele mandou um spray no pinto dele. Vocês deveriam ter ouvido o grito, cara. Foi impagável. Mas aí, 2 segundos depois, Bill desmaiou, caiu sobre a grade e começou a rolar. Falei para Tony: Cara, deixa eu dar uma olhada nessa lata. Ele me passou e, na lateral, em letras grandes, estava escrito: Aviso, mantenha longe da pele. Pode causar coceira, queimaduras, convulsões, vômito e ou desmaio. Se algum desses sintomas ocorrer, procure ajuda médica. Ah, ele vai ficar bem, eu disse. E ele ficou no final, apesar de ter ficado com um pinto azul por um tempo. Apesar de todo esse caos, musicalmente aquelas poucas semanas em Bel Air foram as melhores que já tivemos. Para mim, Snowblind foi um dos melhores discos do Black Sabbath, apesar de a gravadora não ter nos deixado manter o título, porque naqueles dias a cocaína era um problema sério e eles não queriam polêmica. Não discutimos. Assim, depois de termos gravado novas músicas no Record Plant em Hollywood, o nome Snowblind foi esquecido e nosso quarto álbum se tornou conhecido só como Volume 4. Ainda conseguimos fazer uma referência atrevida à cocaína nos créditos. Se você olhar bem, verá uma dedicatória à grande empresa Coca-Cola de Los Angeles. E é verdade, esse álbum deve muito à cocaína. Quando ouço músicas como Supernaut, posso sentir a coisa. Todo o álbum é como ter alguém colocando um par de carreiras no seu ouvido. Frank Zappa me disse uma vez que Supernaut era uma de suas músicas de rock favoritas, porque dava para ouvir a adrenalina. Estávamos voando, sabe? Em 1972, só tínhamos passado 2 anos desde que o maior elogio que poderíamos receber era que éramos grande em Carlisle. Agora tínhamos mais dinheiro que a rainha, ou era o que achávamos. Com 3 discos de sucesso nas paradas, fãs no mundo todo e a quantidade de bebida, drogas e garotas que quiséssemos. Não estávamos no 7º céu, estávamos no 10º. E ainda nos importávamos com a música. Queríamos nos impressionar antes de impressionar os outros. Se outras pessoas gostassem do que estávamos fazendo, isso era um bônus. Foi assim que terminamos fazendo músicas como Changes, que soavam diferente de tudo que já tínhamos feito antes. Quando a maioria das pessoas ouvia o nome Black Sabbath, só pensava na coisa pesada, mas havia muito mais do que aquilo. Principalmente quando começamos a fazer um esforço para sair dessa merda de magia negra. Com Changes, Tony sentou-se ao piano e criou aquele belo riff. Eu murmurei uma melodia em cima e Geezer escreveu aquela letra linda sobre a separação que Bill estava enfrentando com sua mulher na época. Achei aquela música brilhante desde o momento em que a gravamos. Fiquei ouvindo muitas vezes, gosto dela até hoje. Se a coloco no iPod, deixo todo mundo louco, pois fico cantando o dia inteiro. No final, começamos a nos perguntar de onde vinha a cocaína. Tudo o que sabíamos é que ela chegava em vans sem placa, dentro de caixas de papelão. Em cada caixa havia uns 30 frascos, 10 em 3 fileiras e cada um fechado com cera. Estou dizendo, aquela cocaína era a mais branca, a mais pura, a mais forte que se pode imaginar. Uma cheirada e você se tornava o rei do universo. Mas, por mais que amássemos ser aspiradores humanos, sabíamos que daria galho sermos pegos com essa carga. Principalmente nos Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma vontade de passar minha vida de joelhos numa prisão de LA, com um pinto de algum membro de gangue na minha bunda. O problema era que, claro, quanto mais pensava, mais ficava paranoico. E depois de um tempo, fiquei convencido de que nosso traficante universitário era do FBI ou da polícia de Los Angeles, ou até da porra da CIA. Aí, uma noite, eu e os caras fomos até Hollywood assistir a Operação França no cinema. Foi um grande erro. O roteiro se baseava numa história verdadeira sobre 2 policiais de Nova York que trabalham disfarçados para prender uma quadrilha internacional de traficantes de heroína.
Quando os créditos estavam passando, eu já estava hiperventilando. Onde alguém conseguiria frascos de coca selados com cera? Perguntei para Bill. Ele só deu de ombros. Aí fomos ao banheiro cheirar algumas carreiras. Alguns dias depois, estava deitado na piscina, fumando um baseado e bebendo cerveja, tentando diminuir o ritmo do meu coração, quando o cara com jeito suspeito veio se sentar perto de mim. Era de manhã e ele tinha uma xícara de café numa mão e uma cópia do Wall Street Journal na outra. Eu não tinha dormido. Agora era a minha chance de sentir esse cara, ver quão estranho ele era, pensei. Aí me aproximei e disse: Você já viu aquele filme, Operação França? Ele sorriu e balançou a cabeça. Oh, falei. Deveria, sabe? É bem interessante. Tenho certeza de que é, falou o cara. Mas por que ver um filme quando eu faço parte da coisa real? Assim que ouvi isso, comecei a suar frio. Esse cara não era coisa boa, eu tinha certeza. Ouça, cara, eu falei. Para quem você trabalha? Ele abaixou o jornal e deu um gole no café. Para o governo dos Estados Unidos, ele falou. Eu quase pulei da minha cadeira e mergulhei no abismo. Mas minha cabeça estava girando e eu não estava sentindo minhas pernas desde a noite anterior. É isso, pensei. Estamos fodidos. Jesus Cristo, cara, relaxe, ele falou vendo a minha cara. Não sou do FBI. Você não vai ser preso. Somos todos amigos aqui. Eu trabalho para a Food and Drug Administration. O quê? O FDA. Quer dizer, toda aquela coca está vindo do... Pense naquilo como um presente de Papai Noel, Ozzy. Porque você sabe o que dizem sobre Papai Noel, não? Não. Há muita neve de onde ele vem. Aí o cara olhou para o relógio e disse que tinha uma reunião. Terminou o café, se levantou, deu um tapinha nas minhas costas e foi embora. Não pensei mais naquilo. Entrei na casa para cheirar mais um pouco e dar uns tapas. E lá estava eu no sofá, com todos aqueles frascos selados de coca na minha frente, junto com uma grande tigela de erva, preparando a primeira carreira do dia. Mas aí comecei a suar de novo, aquele mesmo suor frio horrível de antes. Porra, pensei, a paranoia está realmente ruim hoje. Nesse momento, Bill entrou na sala com uma cerveja na mão e disse: Está um forno aqui, Ozzy. Por que você não liga o AC? E saiu pela porta do jardim para pegar um sol, coisa que há dias não fazia. Pensei, o que é o AC dentro da casa? Aí entendi, ar-condicionado. Sempre me esquecia de que as casas modernas nos Estados Unidos eram muito mais avançadas do que na Grã-Bretanha. Só recentemente tinha me acostumado com banheiro dentro de casa, muito menos com controles de clima automáticos. Então me levantei e comecei a procurar o termostato. Deve estar em algum lugar da parede, pensei. Depois de alguns minutos, bingo! Encontrei-o, num canto perto da porta. Abaixei a temperatura e voltei para minha coca e minha maconha. Mágico. Mas assim que cheirei a primeira carreira, ouvi algo. Era... Não. Merda. Parecia uma... De repente, Bill entrou correndo pela porta do jardim com os olhos esbugalhados. Ao mesmo tempo, ouvi portas batendo do outro lado da casa e o que parecia com 3 caras caindo pelas escadas. Então Tony, Geezer e um dos Rhodes, um norte-americano chamado Frank, entraram correndo na sala. Todos estavam meio vestidos, a não ser Frank, que estava só de cueca. Todos se entreolharam, aí ao mesmo tempo gritamos: Sirenes! Parecia que toda a porra da polícia estava subindo a estrada. Iam nos prender. Merda, merda, merda! Pegue a coca! Pegue a coca! Comecei a gritar. E o Frank pulou a mesinha de centro, pegou os frascos de coca, mas ficou correndo em círculos, o cabelo em pé, um cigarro ainda na boca, a cueca enfiada na bunda. Aí eu me lembrei de outra coisa. Pegue a maconha! Pegue a maconha! Frank mergulhou de novo na mesinha de centro e agarrou a grande vasilha de maconha. Mas quando fez isso, derrubou a coca. Aí acabou agarrando tudo no chão, tentando equilibrar nos braços. Enquanto isso, eu não conseguia me mover. Mesmo antes das sirenes, meu coração já estava no triplo da velocidade. Agora estava batendo tão rápido que eu achava que ia romper meu peito. Pum, 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 pum. Quando consegui me acalmar, Bill, Geezer e Tony já tinham dado fora. Então ficamos Frank e eu, e coca suficiente para fazer o exército boliviano marchar até a lua e voltar. Frank, Frank! Gritei. Aqui, o banheiro, rápido! De alguma forma, Frank conseguiu se organizar e levar toda a droga, que estava no meio do corredor, perto da porta da frente.
e nós enfiamos tudo ali e trancamos a porta. As sirenes estavam muito fortes agora. Aí eu ouvi os freios dos carros de polícia que paravam do lado de fora. Aí um barulho de rádio e uma batida na porta. Pam, pam, pam. Abra! Gritou um dos policiais. Vamos, abra! Agora, Frank e eu estávamos ajoelhados no chão. No nosso pânico, tentamos nos livrar da maconha antes da coca. Primeiro na pia, depois na privada. Grande erro. A pia e a privada não aguentaram e começaram a soltar uma água marrom e suja. Começamos a tentar forçar a maconha pelo cano, usando o cabo da vassourinha de privada, mas não ia. Os canos estavam entupidos e ainda não tínhamos nos livrado de toda a coca. Não tem outro jeito, falei para Frank. Vamos ter de cheirar toda a coca. Você está louco? Ele falou. Vai morrer? Já esteve na cadeia, Frank? Eu falei. Bom, eu já. E estou dizendo, não vou voltar. Comecei então a quebrar todos os frascos e espalhar a cocaína pelo chão. Aí fiquei de 4, enfiei meu nariz no piso e comecei a cheirar o máximo que conseguia. Pam, pam, pam. Abra a porta, sabemos que estão aí. Frank estava olhando para mim como se eu tivesse louco. A qualquer segundo, falei para ele, meu rosto vermelho, minhas pernas tremendo, meus olhos querendo sair da cara. Eles vão entrar por aquela porta e a gente vai se foder. Oh, cara, disse Frank, ficando de 4 no chão também. Não posso acreditar que eu vou fazer isso. Devemos ter cheirado uns 6 ou 7 gramas cada, antes de ouvir um barulho do outro lado da porta. Shhh, ouça, falei. De novo. Tap, 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 tap. Pareciam passos. Aí ouvi a porta da frente se abrir e a voz de uma mulher falando espanhol. A empregada! A empregada estava deixando os policiais entrarem. Merda! Abri outro frasco e coloquei no nariz no chão de novo. Uma voz masculina. Bom dia, senhora, ele falou. Acredito que alguém nesta residência apertou o botão de emergência. Eu parei. Botão de emergência? A empregada disse algo em espanhol. O homem respondeu. Aí ouvi 2 pessoas andando pelo corredor e a voz do homem ficando mais alta. O policial estava dentro da casa. Normalmente está localizado ao lado do termostato no ar-condicionado, ele disse. Sim, está aqui, bem na parede. Se apertar esse botão, senhora, soa um alarme direto na delegacia de Bel-Air e mandamos policiais para garantir que está tudo bem. Parece que alguém o apertou por acidente quando estava ajustando o termostato. Acontece mais frequentemente do que se imagina. Vou reiniciar o sistema e vamos embora. Pronto. Qualquer problema é só nos ligar. Aqui está nosso número. Ou aperte o botão novamente. Temos alguém de plantão 24 horas por dia. Graças, disse a empregada. Eu ouvi a porta da frente se fechar e a empregada voltar para a cozinha. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Puta merda. Tinha sido por pouco. Aí olhei para Frank. Seu rosto era uma máscara de pó branco e muco, e a narina esquerda estava sangrando. Quer dizer, ele falou. É, concordei. Alguém precisa ensinar o Bill a usar aquela merda. O medo constante de ser preso não era o único problema da Coca. Houve um ponto em que todas as palavras que saíam da minha boca eram besteiras induzidas pela Coca. Durante 15 horas sem parar, eu falava aos caras o quanto amava todos eles mais do que qualquer outra coisa no mundo. Até Tony e eu, que nunca conversávamos, passávamos noites inteiras acordados, nos abraçando e dizendo: Não, de verdade, eu amo você, cara. Eu realmente amo você. Aí eu ia dormir, esperava meu coração parar de bater 8 vezes mais rápido que o normal e desmaiava. As ressacas eram tão ruins que eu costumava rezar. Deus, por favor, deixe-me dormir e prometo que nunca mais vou cheirar cocaína de novo enquanto viver. Aí eu acordava com o queixo doendo por falar tanta merda na noite anterior. E cheirava outra carreira. Foi incrível como ela tomou conta rapidamente das nossas vidas. Chegamos a um ponto em que não conseguíamos fazer mais nada sem ela. Aí chegamos a um ponto em que não conseguíamos fazer nada com ela também. Quando finalmente percebi que a maconha não era suficiente para acalmar de toda aquela coca, comecei a tomar Valium. Aí acabei passando para a heroína, mas graças a Deus não gostei daquela coisa. Geezer experimentou também. Ele achou que era brilhante, mas era um cara sensível. Não quis se envolver. Frank, o Road, não teve tanta sorte. A heroína arrasou com sua vida. Há anos não sei o que aconteceu com Frank. E ficaria espantado se ele tivesse sobrevivido, para ser honesto. Espero que tenha, realmente.
Mas quando a heroína toma conta de você, isso geralmente significa o fim. Durante a gravação do volume 4, tivemos momentos em que estávamos tão fodidos porque simplesmente não conseguíamos funcionar. Com Bill, aconteceu quando estava gravando Under the Sun. Quando ele acertou a bateria daquela música, nós mudamos o nome para Everywhere Under the Fucking Sun. Aí o pobre cara pegou hepatite e quase morreu. Ao mesmo tempo, Geezer terminou no hospital com problemas no fígado. Até Tony travou. Logo depois de terminarmos o álbum, fizemos um show no Hollywood Bowl. Tony estava vivendo à base de coca literalmente há dias. Todos estávamos. Mas Tony tinha extrapolado. Aquela coisa simplesmente deturpa toda a noção de realidade. Você começa a ver coisas que não estão ali. E Tony estava doido. Perto do final do show, ele saiu do palco e colapsou. Exaustão severa, disse o médico. Era uma forma de se dizer. Ao mesmo tempo, a coca estava fodendo com minha voz, totalmente. Quando se está consumindo quantidades industriais de cocaína, essa sujeira branca começa a corroer sua garganta e você acaba pigarreando o tempo todo, como uma fungada, mas mais profunda e grossa. E isso coloca muito estresse naquele sininho que fica pendurado no fundo da sua garganta. A epiglote, ou a válvula, como eu sempre chamei. De todas as formas, eu estava cheirando tanta coca que ficava limpando o catarro o tempo todo, até que acabei machucando minha epiglote. Estava deitado na cama do Sunset Marks e senti ela caindo dentro da minha garganta. Foi horrível. Aí a coisa inchou até chegar ao tamanho de uma bola de golfe. Pensei, certo, é isso, eu vou morrer agora. Fui ver um médico no Sunset Boulevard. Ele perguntou, qual o problema, Sr. Osborne? Eu engoli minha válvula, falei. O senhor o quê? Minha válvula. Apontei para minha garganta. Vamos dar uma olhada. Ele disse pegando um daqueles palitos e uma lanterninha. Abra bem, diga agora. Abri minha boca e fechei os olhos. Virgem Santíssima, ele falou. Como, em nome de Deus, você fez isso? Não sei. Sr. Osborne, sua epiglote está do tamanho de uma lâmpada e está brilhando. Nem preciso usar minha lanterna. Dá para arrumar? Acho que sim, ele falou escrevendo uma receita, mas pare de fazer o que levou a isso. Não foi o fim dos nossos problemas médicos, no entanto. Quando era hora de voltar para a Inglaterra, estávamos com medo de levar para casa uma DST de alguma das grupos e transmitir para nossas amadas. Pegar alguma doença exótica era sempre uma preocupação quando estávamos nos Estados Unidos. Lembro de uma vez, durante uma noite particularmente louca em algum motel, que Tony saiu correndo do quarto dele gritando: "Ah, meu pinto, meu pinto!" Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele me contou que estava transando com uma groupie quando olhou para baixo e viu pus amarelo saindo dela. Achou que ia morrer. O pus tinha um cheiro estranho? Perguntei. Tinha, ele falou pálido. Quase vomitei. Ah. O que você quer dizer com esse ah? Era a garota loira? Perguntei. Com aquela tatuagem? Era, e daí? Bom, isso provavelmente explica tudo. Ozzy, disse Tony ficando bravo. Pare de zoar, isso é sério. Do que você tá falando? Olha, não sou nenhum médico, falei, mas não acho que a coisa amarela era pus. Então o que era? Provavelmente a banana que eu enfiei nela antes. Não sei se Tony devia ficar aliviado ou ainda mais preocupado depois dessa. Claro, uma saída para ter certeza de que não levaria nada estranho para casa era tomar uma injeção de penicilina. Aprendi isso depois de pegar chato uma vez, mas naquele tempo não conhecíamos nenhum médico, o que significava que a única forma de conseguir uma injeção de segurança era ir até a sala de emergência do hospital mais próximo. Foi o que fizemos depois de gravar o volume 4. Nesse momento, já tínhamos saído de Bel Air e estávamos na estrada em alguma cidadezinha dos Estados Unidos, fazendo alguns shows antes de voarmos de volta para casa. Nunca vou esquecer a cena. Eu, Tony, Geezer e quase toda a equipe, não sei onde estava a Bill naquele dia, entrando num hospital uma noite. E é claro, ninguém teve coragem de contar à garota bonita na recepção por que estávamos ali. Então todos diziam, vai lá, Ozzy, você fala, você não tem vergonha, é o mais louco, vai lá.
Mas nem eu tive coragem de dizer: "Oh, olá, meu nome é Ozzy Osbourne e estive trepando com um monte de grupos nos últimos 2 meses. E acho que meu pinto deve estar a ponto de cair. Você poderia me dar uma injeção de penicilina para ter certeza de que minha senhora não pegue o que eu tenho?" Mas era muito tarde para ir embora. Assim, quando a garota me perguntou qual era o problema, eu fiquei vermelho e soltei. "Acho que quebrei umas costelas." "Certo," ela disse. "Aqui está o ticket. Está vendo o número? Eles vão chamar quando o médico puder atendê-lo." Aí foi a vez do Geezer. "Tenho mesmo que ele," falou apontando para mim. No final, os médicos se deram conta. Não sei quem falou com eles, porque eu não fui. Só me lembro de um cara de roupa branca falando comigo. "Você está com os outros?" E eu concordei. Ele me levou a uma sala com Tony, Geezer e meia dúzia de outros ingleses cabeludos com as bundas brancas de fora esperando a injeção de penicilina. "Entre na fila," ele falou. Era setembro quando voltamos para a Inglaterra. Nessa época, já tínhamos comprado Bulrush Cottage, e Thelma, Elliot e o bebê já estavam vivendo ali. Sempre me fez bem ir a Bulrush Cottage, principalmente porque ficava numa pequena estradinha chamada Butt Lane. "Bem-vindos a Butt Lane," eu costumava dizer aos visitantes. O cu da Grã-Bretanha. Nota de rodapé. Uma das traduções de butt é bunda. Não comprei apenas uma casa nova para morar com minha família nessa época. Também comprei uma casa maior para minha mãe e meu pai. Como sempre, o escritório de Meehan cuidou da grana, apesar de que, quando as terras atrás de Bulrush Cottage foram colocadas à venda, nós a compramos com nosso próprio dinheiro. Ou melhor, dinheiro que ganhamos vendendo os Rolls Royce de Patrick Meehan tinham dado para Tony, e que este deu para nós. Acho que foi a primeira vez que tínhamos comprado qualquer coisa com nosso próprio dinheiro. Até hoje, não sei por que fizemos isso. Talvez porque Thelma tinha lidado com toda a papelada. Eu a obriguei a fazer isso porque o fazendeiro que nos vendeu as terras era um travesti e eu não queria chegar perto dele. Puta merda! A primeira vez que vi aquele cara, achei que estava alucinando. Ele tinha uma barba cerrada e dirigia um trator por Butt Lane de vestido e com bobs no cabelo. Outras vezes você o via na estrada, o vestido levantado, dando uma mijada. E o mais engraçado é que ninguém achava estranho. Tony e Geezer também compraram casa quando voltaram. Tony em Acton Trussell, do outro lado da M6, e Geezer em Worcestershire. Bill demorou um pouco mais para encontrar seu retiro. Enquanto isso, alugou um lugar chamado Fields Farm, perto de Evesham. Em menos de 3 anos, passamos de caras realmente pobres a donos de propriedades rurais milionárias. Era inacreditável. E eu adorava viver no campo. Para começar, de repente eu tinha mais espaço para os brinquedos que vinham do escritório de Patrick Meehan, como o urso empalhado de 2 metros de altura, e um carroção de ciganos com uma pequena chaminé dentro, e um pássaro mainá chamado Fred, que vivia na lavanderia. Ele conseguia imitar muito bem a máquina de lavar, ou fazia até eu colocar uma arma na cara dele e mandar que calasse a boca. Devo reconhecer que abusei das ligações para o escritório de Patrick Meehan depois de mudarmos para Bulrush Cottage. Tudo o que sempre quis quando era criança, pedia para eles entregarem. Terminei com a garagem cheia de carrinhos de miniatura, jukeboxes, mesa de futebol de botão, cama elástica, mesa de bilhar, espingardas, arco e flecha, catapultas, espadas, fliperamas, soldados de brinquedo, caça-níqueis. Cada coisa que alguém pensava eu pedia. As armas eram a coisa mais divertida. A mais poderosa que eu tinha era uma Benelli semiautomática de 5 tiros. Testei no urso empalhado uma vez. Sua cabeça simplesmente explodiu. Vocês deviam ter visto aquilo. Outra coisa que eu fazia era conseguir uns manequins, que amarrava numa árvore no jardim e executava de madrugada. Estou dizendo, é realmente aterrorizante o que a bebida e as drogas fazem com seu cérebro, se você tomar por muito tempo. Eu estava descontrolado. Obviamente, a coisa mais importante que precisava descobrir depois de mudar para o campo foi uma linha de suprimento de drogas. Então, liguei para um dos meus fornecedores norte-americanos e pedi que começasse a mandar cocaína por via aérea, com a promessa de que pagaria da próxima vez que fosse fazer turnê. Funcionou bem, apesar de que terminei esperando o carteiro todo dia como um cachorro. Thelma deve ter pensado que eu estava comprando revistas pornô ou algo assim.
Aí encontrei um traficante local que me prometeu conseguir um haxixe forte do Afeganistão. Ele não mentiu. A primeira vez que fumei aquela coisa, minha cabeça quase explodiu. Vinha dentro de grandes blocos de resina preta, que duravam semanas, mesmo para mim. Não havia nada melhor do que quando alguém vinha a Burrush Cottage e dizia: maconha? Não fuma essa coisa, nunca causa nenhum efeito em mim. Se dissesse isso, você era meu. A primeira pessoa que afirmou ser imune à maconha foi nosso fornecedor local de frutas e verduras, Charlie Clapham. Era um cara muito direito e se tornou um bom amigo. Uma noite, depois de termos ido ao pub, peguei a vasilha de haxixe afegão e disse: experimente isso. Não, essa coisa nunca funciona comigo. Vamos, Charlie, experimente, só uma vez, por mim. Então ele pegou o tijolo das minhas mãos e, antes que eu pudesse dizer algo, deu uma enorme mordida. Deve ter comido pelo menos 15 gramas. Deu um arroto na minha cara e disse: ah, isso tem gosto horrível. 5 minutos depois ele falou: está vendo? Nada. E foi para casa. Devia ser 1 da manhã quando ele foi embora e o pobre deveria estar no mercado às 4. Mas eu sabia que ele nunca ficaria normal durante o dia. Claro, quando eu o vi alguns dias depois, ele me agarrou pelo colarinho e disse: que merda foi aquela que você me deu outra noite? Quando eu cheguei no mercado, estava alucinando. Não conseguia sair da van. Fiquei deitado na parte de trás com as cenouras, um casaco sobre a cabeça gritando. Achei que os marcianos tinham aterrissado. Desculpe por isso, Charlie, falei. Posso passar na sua casa amanhã à noite e fumar um pouco mais? Ele disse. Eu raramente dormia na minha própria cama em Burrush Cottage. Estava tão doido toda a noite que nunca conseguia subir as escadas. Então dormia no carro, no meu carroção, debaixo do piano da sala, no escritório ou do lado de fora, no meio do feno. Quando dormia do lado de fora, no inverno, não era incomum acordar com o rosto roxo e um pouco de gelo no nariz. Naqueles dias não existia essa tal hipotermia. Loucuras sempre aconteciam naquela casa. O fato de eu estar sempre bêbado e andando com minhas armas não ajudava. É uma grande combinação, isso sim. Bebida e armas. Totalmente seguro. Uma vez tentei pular a cerca na parte de trás do jardim com uma das armas. Esqueci de colocar a trava e meu dedo estava no gatilho. De modo que quando toquei o chão, ela disparou. Pam, pam, pam! E quase arrancou minha perna. É um milagre que não tenha sido necessário amputá-la. Eu atirava em qualquer coisa que se movesse naqueles dias. Lembro quando nos livramos da Triumph Herald de Thelma e trocamos por um Mercedes novinho. Depois de outra ligação para o escritório de Patrick Meehan, o carro estava sempre coberto de riscos e não conseguíamos descobrir o motivo. Eu mandei pintá-lo. Estacionava dentro da garagem à noite, mas na manhã seguinte a pintura estava coberta desses risquinhos de novo. Isso estava me deixando louco. Aí percebi o que estava acontecendo. Havia uma família de gatos de rua vivendo na garagem, e quando estava frio, eles subiam no capô do Mercedes, porque era gostoso e quente. Assim, um dia, eu voltei de uma longa sessão no Range Cleaver, peguei minha espingarda e fiquei atirando neles. Acertei 2 ou 3 na primeira vez. Continuei voltando todo dia, acertando todos um por um. Mas sabe, essa é uma das coisas de que me arrependo. A crueldade contra animais. Poderia ter encontrado outra forma de me livrar daqueles gatos. Mas como já disse, estava descontrolado. Fiquei muito mal. As pessoas começaram a chamar minha casa de Atrocity Cottage, chalé da atrocidade. Não de Burrush Cottage. Fui eu que inventei o nome. Falei uma noite quando estava muito bêbado, e o nome pegou. As pessoas que vinham ficar com a gente nunca mais seriam as mesmas de novo. Por exemplo, meu velho amigo Jimmy Phillips, o cara que tocava guitarra no Polka Tulk, ele ficou tão louco com bebida e haxixe de Burrush Cottage uma noite que terminou cagando na pia da cozinha. Uma vez, um dos meus velhos amigos de escola de Birmingham trouxe sua nova esposa para uma visita. No dia seguinte à chegada deles, eu acordei de manhã com uma dor de cabeça terrível e um braço peludo ao redor do meu pescoço. Achei que meu amigo devia ter tentado algo com a Thelma enquanto eu estava dormindo, então pulei da cama pronto para matar o bastardo. Mas aí percebi o que tinha acontecido. Eu tinha levantado no meio da noite para mijar e entrei no quarto errado. Isso era realmente uma situação estranha. Eu estava pelado também. Então peguei minhas calças no chão, voltei para a cama, vesti as calças embaixo dos lençóis e voltei para o meu quarto, sem dizer uma palavra. Nunca mais os encontrei. E, com o tempo, as coisas foram ficando mais loucas.
A certa altura, não me pergunte por quê, comecei a usar uniformes médicos o tempo todo. Meu assistente, David Tang, comprava-os para mim. Você nos via andando pelas estradinhas entre pubs, completamente doidos com bebida, maconha, ácido, qualquer coisa, usando